Olá pessoal, meu nome é Derek Andrei e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje iremos falar sobre um assunto tanto quanto polêmico. Falaremos contra o aborto. Então já deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Bom, diante da comemoração de alguns cristãos face à legalização do aborto na Argentina, que ocorreu há pouco tempo, tive a ideia de fazer esse vídeo a fim de efetivar uma exortação piedosa para esses cristãos. Sendo assim, decidi, de modo a facilitar essa exortação, a absorção de ideias contidas nela, fazer um compêndio com vários argumentos contra a prática do aborto, não somente argumentos religiosos. Então, separei esses argumentos em 7 áreas distintas, a saber, a perspectiva principiológica, perspectiva histórica, humanista, acadêmica, de resultado, jurídica e, claro, a perspectiva bíblica. Eu vou tentar explicitar cada uma de modo mais profundo. Então, começaremos pela perspectiva principiológica. Como se dá essa perspectiva? Bom, atualmente, ainda no permear da nossa sociedade, o direito à vida é um princípio basilar. Isso está claro. Tal ensejo advém de uma historicidade, seja cultural ou religiosa. A religiosa advém do aspecto da semelhança e da imagem de semelhança com o divino. E a cultural e jurídica vem da concatenação dos direitos humanos de primeira geração. Sendo assim, não há como defender o princípio à vida, seja por qual prisma for, sem inequivocamente respeitar a vida. Somente uma pessoa doente, no sentido clínico do termo, busca para si a própria morte. Então eu pergunto, como seria, se um dos nossos desejos mais elementares é a sobrevivência, como seria gracioso ensejar a um terceiro indefeso, que ainda não exprime vontade falada, uma morte prematura? Está claro que isso não é misericórdia. Tem-se assim que antes de qualquer outro princípio eminente humano, o que deve ser defendido é o princípio da vida, e ela por si mesma, pois sem a vida não há existência, e sem existência não há nada humano, pelo menos até agora, pelo que eu sei, que possa ser feito. Em suma, sem a vida nada temos, ela é a base, e isso deveria ser de simples análise, de simples absorção. Bom, esse é o princípio, a perspectiva principiológica. Vamos agora caminhar para a perspectiva histórica. Bom, sabemos que quando esse princípio da vida é relativizado, atrocidades são cometidas. Um povo que não vê o outro povo como digno em essência, comete atrocidades para com esse outro povo. Podemos ver isso através das guerras históricas, da escravidão, da tortura. Alinhado a toda essa quebra do primeiro princípio que eu tratei há pouco, tem-se que a historicidade do aborto como política de Estado é super recente e tem suas origens em 2 modelos governamentais que foram dos mais assassinos da história terrestre: o socialismo da União Soviética e o nazismo alemão. Eles foram instituídos em 1920 e 1935, respectivamente. Bom, eu não preciso dizer muito sobre as consequências advindas sobre o modo de pensar dessas sociedades em que a relativização do princípio da vida. Uma gerou o Holodomor, com 12 milhões de mortes aproximadamente, e a outra gerou o Holocausto, com 2 milhões de judeus mortos. Todavia, infelizmente, essas ideias sociais não ficaram restritas a esse conglomerado de países. Elas tomaram proporções mundiais. Tanto foi o seu florescimento que até hoje programas cristalinamente racistas de controle populacional, como o da estadunidense Margaret Sanger, que criou a Planned Parenthood, acho que é assim que se fala, que eu não sou muito bom em inglês, são vistos ainda hoje como guias
humanitários, como guias que ajudam as mulheres em vulnerabilidade social, o que claramente não é. Aí você pode falar, pô, Derek, mas eu ouvi dizer lá no G1 que essa instituição aí, Planned Parenthood, ajuda muita gente. Bom, você não precisa acreditar em mim. Se você der um Google, uma pesquisada fácil, você vai ver que tem escritos da própria Margaret Sanger em que ela defende o racismo e a institucionalização de um controle populacional dos negros. Ela vê essas populações mais pobres, negras, como uma ameaça ao seu modo de vida. Ela se enxerga como superior face a essas pessoas. Eu até separei aqui um trecho de um dos escritos dela e eu vou colocar aqui no celular para a gente ler. Aqui, ó. Vou aqui, ó, começar a ler aqui para vocês. Ó. O problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar a hiperfertilidade das pessoas, mental e fisicamente inferiores. É possível que métodos drásticos e espartanos sejam inevitáveis. Ou seja, ela quer aplicar métodos que lembravam ou que lembram Esparta. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Não sei se vocês já viram o filme 300. De lá se tem uma ideia mais ou menos sobre como é esse método. Simplesmente se matavam bebês que tinham alguma doença, alguma deficiência ou que eles viam que não iam gerar uma prole tão forte. É o chamado direito a não existir. Bom, esse é o pensamento de Margaret Sanger, aniquilar todos aqueles que ela entende como um peso social. Não é preciso falar muito mais para lhe convencer que a saúde das mulheres é o que menos está em jogo aqui. E o que está em jogo de fato é o controle sobre a população. Bom, analisado essa perspectiva histórica, tratemos então da perspectiva humanista. Ela se dará propriamente sobre os métodos como esse aborto é feito. São basicamente 5 os métodos mais usuais do aborto. O primeiro método e mais usual é o tipo de aborto por sucção. Ele é o mais praticado entre todos os países que aderem à legalização. E como é que isso é feito? Bom, ele insere-se na mulher através da vagina, buscando o seu útero, um tubo. Nesse tubo, quando ele é ligado, há um poder de sucção enorme, em que o bebê é despedaçado pela força motriz ali gerada. É como se um furacão, para quem não sabe, ele joga as coisas longe, mas quando as coisas estão próximas a ele suga para dentro do redemoinho. Então é como se ele estivesse sugando todo o bebê, e ali a força é tão forte que despedaça todo o bebê, e ele é sugado e ele é morto instantaneamente. Isso mesmo, o seu bebê ele é morto por um aspirador de pó. Um aspirador de pó feito justamente para matar o seu bebê. O segundo método, que é um dos mais usuais, é o método por corte, isso mesmo. Ali eles vão inserir um instrumento, ao invés de sugar, eles vão dilacerar e cortar todo em pedacinho o seu bebê e depois retirar esses pedaços. O terceiro método é o aborto por cesárea. Lá eles vão fazer uma cesariana, como se fosse para o nascimento, só que agora o intuito não é mais para nascimento com vida, mas sim para a morte. Eles entregam o seu bebê à morte. O quarto método é o método por envenenamento. Vai se utilizar através do abdômen da mulher, vai inserir-se uma seringa, desse tamanho assim, para através dela injetar o veneno e injetar o veneno no bebê. Só que esse veneno ele é progressivo e dura mais ou menos mais 12 horas. Ou seja, o seu bebê vai morrendo aos poucos, sendo torturados por 12 horas. E ele fica em 12 horas de agonia. O quinto método mais famoso é o aborto com misoprostol, que é uma droga que provoca um parto prematuro em qualquer estágio da gravidez. Diante desses métodos e desses modos de se elaborar e de se realizar um aborto, eu lhe pergunto, e se fosse você?
Você gostaria de morrer dessa forma, com essa tortura? Há de se pensar. A outra perspectiva que eu compus aqui é a perspectiva acadêmica. Bom, se você perguntar a qualquer cientificista em que momento exato se gera a vida, ele não conseguirá lhe responder. Isso ocorre porque as ciências modernas, as ciências materiais, elas não dão cabo a explicar tudo que existe na nossa vida. Por exemplo, o amor, a gentileza, a beleza, o ódio, a feiura, são coisas que são reais, que têm instrumentalização no mundo real, mas que não têm entidades materiais para expressá-las. Ou seja, elas não são expressas através da materialidade em si. Nessa baila, disciplinas que versam sobre problematizações metafísicas, como é o caso do princípio da vida, o caso do aborto, o caso da eutanásia, o caso do suicídio assistido, elas sobrepujam as ciências materiais e, por consequência, acabam desaguando nas ciências humanas também. Isso é tão aceito pela academia que as discussões a respeito desse tema são tratadas sobre o viés da bioética, o qual é, por definição, interdisciplinar, bebe das fontes das ciências não materiais. Além disso, vamos agora para a quinta perspectiva, a perspectiva de resultado. Bom, o pessoal que é pró-aborto afirma sistematicamente que ele produz uma diminuição dos abortos, o que não é o caso factual. A partir da primeira amostragem de países em que se há uma aprovação do aborto, vê-se que o número de prática do aborto cresceu. Isso é visto em inúmeros países, como Uruguai, Estados Unidos, Espanha, Suécia. Pode surgir um argumento mais ou menos desse tipo. Mas aí você não levou em consideração o crescimento populacional. Bom, a verdade é que mesmo com o crescimento populacional, a proporcionalidade mostra que há uma taxa de crescimento, não uma estabilização e nem um decréscimo na prática de abortamento produzido. Ou seja, o argumento de que a legalização paralisa ou freia a prática de abortos, ela não é real. Esse argumento é falacioso e, portanto, é desmentido claramente e facilmente pela demonstração das estatísticas atuais. Aproveitando esse ensejo, vamos para a sexta perspectiva, que é a perspectiva jurídica. Quer você concorde ou não, no país o aborto ainda é uma prática ilegal. Desse modo, eu gostaria de, como jurista e como advogado, prestar a vocês um esclarecimento e até uma forma de aconselhamento. Bom, como se vê claramente que é uma prática ilícita, muito cuidado com a abordagem de defesa dessa prática. A argumentação pode incorrer claramente em incitação e apologia, que são crimes descritos no Código Penal, salvo engano no artigo 286 e 287. Todavia, como isso não bastasse, além de estar previsto no Código Penal como crime, no artigo 124, que é provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque, acho que a pena é de detenção de 1 a 3 anos, o artigo 2º do Código Civil, ou seja, até o próprio Código Civil, imputa a prática de aborto como ilícita. Lá no Código Civil fica claro que a personalidade jurídica se dará com o nascimento com vida, salvo desde a concepção todos os direitos do nascituro. Assim fica claro que a nossa sociedade atual, a brasileira, não apoia esse tipo de prática. Tão claro é que as pesquisas feitas por esses institutos, como Ibope, Datafolha, demonstram claramente que mais de 70% da população brasileira é contra a prática do aborto. Sendo assim, a pergunta que fica é: por que há uma insistência tão grande em chamar de regresso, porque para mim a relativização da vida é um regresso social, de progresso?
para mim salta aos olhos de que isso não se trata da saúde das mulheres ou de algumas pessoas. Se trata propriamente de controle, de poder de alguns, de uma casta, de uma elite sobre uma população. Então eles querem perpassar essa ideia de que há uma preocupação com alguns indivíduos, quando claramente não é. Haja vista as outras perspectivas que já vimos, como a histórica, como a principiológica, e claramente que falam, denotar de forma inequívoca o que esse movimento é, que busca claramente um poder social. Bom, agora vamos falar sobre a última e, claro, mais importante perspectiva, que é a perspectiva bíblica. Tanto do ponto de vista principiológico como literal, a Bíblia nos é clara contra a prática de aborto. Sob o ponto de vista principiológico, tem-se inúmeros arquétipos afirmando que Deus é o Deus da vida. Jesus, ele veio para nos dar a vida eterna. Ele é a vida em abundância. Ele é a fonte da água viva. Então, como um Deus tão gracioso, misericordioso e de vida poderia ser a favor de uma prática que potencializa a morte? Isso, de um ponto de vista lógico, não é congruente. Não encontra concatenação. Aliado a isso, tem-se inúmeras passagens bíblicas que demonstram enfaticamente, que demonstram cristalinamente o cuidado de Deus para com a vida desde a sua pré-natalidade, desde a sua concepção, desde que esta vida está dentro do ventre da madre. Então vamos vamos expor aqui, publicizar, ler essas passagens para que fique claro como a prática de aborto não converge com os ideais cristãos. Eu separei aqui no celular e eu vou ler essas passagens. Vou pegar aqui e abrir o arquivo. Eu separei aqui alguns trechos aqui, para a gente ler da Bíblia, para demonstrar a literalidade. O primeiro deles, vou deixar isso aqui bem claro, o primeiro deles, ele demonstra claramente a proteção de Deus para a pré-natalidade, o quão Deus dá a importância para esse estágio da vida. Tanto é que o primeiro ser a reconhecer Jesus como o Senhor Salvador fora da Sagrada Família foi o nascituro, foi João Batista no ventre da sua mãe Isabel. Tamanha a importância que Deus dá para a pré-natalidade, ou seja, para que a vida começa já na parte intrauterina, desde a concepção. Então vamos ler a literalidade dessas passagens que demonstram claramente que um cristão não deve coadunar com a prática do aborto. Aqui, vamos lá. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Ou seja, antes de Isabel, a própria criança reconheceu o Senhor como Salvador e ali encheu-se do Espírito Santo, e sua mãe também a reconheceu como Salvador. Outra passagem aqui, isso gente, que eu esqueci de falar. Em Lucas capítulo 1, versículo 41 ao 44. Outra passagem, também em Lucas. Respondendo o anjo, disse-lhe Jesus: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja,
no milagre da concepção virginal, quando o Espírito Santo fez esse milagre, quando desceu o Espírito Santo sobre Maria, ali Jesus já era o Filho de Deus. Ou seja, desde a concepção, Jesus é Senhor. Portanto, o raciocínio lógico, a vida se dá desde a concepção, certo? Porque nosso Senhor Jesus se fez carne, ele tinha natureza divina e tinha natureza humana. Se ele já era humano propriamente desde a sua concepção, nós também o somos, porque é assim que é. Então vamos continuar lendo aqui a literalidade das Escrituras. Mais um aqui, ó. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Lucas capítulo 1, versículo 15. Outra passagem. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Te santifiquei as nações e te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. E há inúmeras outras passagens. E agora saiu daqui. Só um minutinho. Recoloquei aqui, ó. Vamos lá, vamos ler outra passagem. Aqui, ó. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Juízes capítulo 13, versículo 5. Outra passagem. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém, Israel não se deixará ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Isaías capítulo 49, versículo 5. Outra passagem. Aquele que me formou no ventre não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Jó capítulo 31, versículo 15. Vê-se assim então que Deus formou toda a vida desde a concepção. Deus dá uma proteção exacerbada à pré-natalidade. A Bíblia demonstra claramente, cristalinamente, o cuidado de Deus com a visão pré-natal, com o estágio pré-natal, com a criança ainda dentro de sua mãe, formando-se. Ali já há vida, da qual Deus se agrada, protege e lida e abençoa. Então fica claro, através tanto do ponto de vista principiológico cristão, quanto do ponto de vista literal cristão, quanto do ponto de vista material, dos argumentos históricos, principiológicos, dos argumentos humanísticos, dos argumentos jurídicos e até mesmo dos argumentos de resultado, que eles dispõem sobre a legalização, mas que contrapõem-se ao que eles afirmam que seja uma modalidade que favoreça a legalização. Os seus próprios argumentos desatam a si mesmos. Então, seja sobre um prisma eminentemente de fé ou eminentemente racional, porque todos os argumentos trazidos aqui são racionais e lógicos. A prática de aborto não converte com a prática cristã. Ou seja, cristãos não podem ser a favor da prática de aborto. E nesse sentido que vai a exortação desse vídeo. Mas, se você conhece uma pessoa que exprime essa ideia, que tem essa ideia no seu âmago, que é um cristão e que está com essas ideias liberais, dessa teologia liberal, em que nada é pecado, que Deus nos ama como nós somos. Sim, Deus nos ama como nós somos, mas Ele nos chama ao arrependimento.
Jesus, João Batista, os profetas dizem: arrependei-vos, transformai-vos, certo? O chamamento é para nós, como estamos, mas para que nós não fiquemos como estamos, mas que nos santifiquemos e nos transformai-vos pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Então, se você sabe de um irmão que esteja muito afim com esse liberalismo teológico, em que práticas mundanas se interligam a práticas cristãs, e aí o cristianismo se torna infectado, não se torna uma boa nova, mas assim uma vã filosofia, mais do mesmo, o que não é a verdade, já que o cristianismo é a verdade que transforma tudo e todos. Você vai fazer uma exortação piedosa a esse irmão, não somente apontando o seu erro teológico, mas fazendo um chamamento, um acolhimento a esse irmão, demonstrando a verdade com piedade, com amor, exortando em amor. Não deixe de exortar, também não deixe de amar. Ambos fazem parte da disciplina e da educação de Deus para com os seus. Então, se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que merece ser exortado piedosamente, compartilhe esse vídeo, curta, comente, dê também dicas sobre assuntos sobre os quais quer falar, sobre os quais quer entender um pouco mais, e juntos vamos tentar desbravar esses conteúdos e aprender mais uns com os outros. Por hoje é só. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.